Quem é essa ativista Greta Thunberg, que virou celebridade e estampou as páginas de jornais internacionais e causou polêmicas com chefes de estados de alguns países? De acordo com o site Suecos, a ativista Greta Thunberg tem a sua missão de tentar conscientizar os chefes de estados a reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Veremos a seguir. Un demagogo, un hombre con un populismo, un peronismo. Will defend breaking the cross, killing the swine, and the buffalo. Por causa das indústrias, dos automóveis, a queima de florestas e a pecuária, como consequências temos as mudanças climáticas. O ativismo de Greta começou convencendo seus pais que reduzisse carbono. Em 2018, aos 15 anos, Greta nasceu com autismo. Em entrevista a um jornalista, Santi Thub, pai de Greta, contou que a filha, diagnosticada com síndrome de Asperger, uma forma de autismo, lutou contra a depressão por 3 ou 4 anos, antes de começar a greve na escola. Ela parou de falar e parou de ir à escola, relembra. E seu pior pesadelo foi quando Greta começou a se recusar a comer. Ela tem seu papel fundamental no combate na redução de carbono. Greta se recusou a ir à escola todos os dias, até as eleições gerais da Suécia, que faltavam cerca de um mês, chamando atenção para a crise climática naquele ano. Em uma das imagens, mostra ela sentada do lado de um cartaz, onde havia uma frase escrita em sueco, traduzindo significa, greve escolar pelo clima, e panfletos que diziam entre outras coisas. Com isso, essa garota provocou o seu reconhecimento internacional como ativista, e em dezembro daquele ano mais de 20.000 estudantes do mundo haviam sido inspirados a se manifestar. Uma das frases que chamou muita atenção foi quando Greta disse: "Nós, crianças, muitas vezes não fazemos o que você nos diz para fazer. Nós fazemos o que você faz. E já que vocês adultos não dão a mínima para o meu futuro, eu também não. Eu me recuso a ir à escola." Segundo um jornal, Greta dizia que a lei sueca exige que ela vá para a escola. Em alguns países, muitos alunos aderiram às manifestações para a redução de emissões de gases de efeito estufa. As manifestações aconteceram na Tailândia, Alemanha, Polônia, Austrália, Japão, Hong Kong, Índia, Quênia e Coreia do Sul. Em 2019, seu trabalho para promover ações contra enfrentamento de questões que levou a ser nomeada para Prêmio Nobel Alternativo, premiação sueca. Sua dedicação e seu rosto virado para os holofotes fez com que Greta ficasse reconhecida no mundo inteiro, na COP25, onde significa a 25ª Conferência das Partes, dirigida pela ONU. É uma conferência sobre mudanças climáticas. Ela pediu para seus seguidores para pressionar os políticos, onde ela dizia: "Sem pressão do povo, nossos líderes podem basicamente se safar sem fazer nada." Em 2020, no Fórum Econômico Mundial, ela e mais 3 jovens ativistas participaram em Davos. Foi o primeiro ano em que um grupo de adolescentes foi convidado para o Fórum Mundial Econômico. Em uma mensagem, Greta, aos 17 anos, diz: "O clima e o meio ambiente são tema quente, agora graças aos jovens empurrando." Mas se você vê-lo de outra perspectiva, praticamente nada foi feito. Na cúpula do clima COP26, Greta se junta em um protesto em Glasgow. Do lado de fora da conferência climática, ela dizia: "Neste momento, os líderes mundiais estão reunidos para conversar ações climáticas, mas as promessas em ação real não vão mais funcionar." Greta ainda continuou falando: "Estamos catastroficamente longe da meta crucial de 1,5 graus Celsius. Assim, governos em todos os lugares ainda estão acelerando a crise, gastando bilhões." Na ONU, Donald Trump, ao dizer que mudanças climáticas não existem, ou não é uma ameaça imediata, ele falou sobre Greta. Com tom de deboche, Trump disse:
Ela parece ser uma jovem menina muito feliz, que está a caminho de um futuro maravilhoso e brilhante. Muito bom ver isso. Depois da fala de Donald Trump, quando os dois se cruzaram na ONU, Greta Thunberg olhou de uma maneira tão séria, onde pareciam ser rivais. No Twitter trocaram farpas. Outra polêmica foi com Michael Knowles, onde ele humilhou Greta com a seguinte frase: criança sueca, mentalmente doente. Michael continuou dizendo: o movimento de histeria climática não é sobre ciência, disse ele. Se fosse sobre ciência, seria liderada por cientista, em vez de políticos, e uma criança sueca mentalmente doente, que está sendo explorada por seus pais e pela esquerda internacional. Depois de ser criticada por Michael, o especialista e apresentador recebeu diversas críticas por ter falado de maneira muito hostil com Greta Thunberg. Greta também se envolveu em outra polêmica, dessa vez foi com o presidente do Brasil Jair Messias Bolsonaro, onde Greta foi até o Twitter e escreveu uma mensagem, com os seguintes dizeres: os indígenas estão literalmente sendo assassinados por proteger a floresta do desmatamento. O presidente Jair Bolsonaro criticou o espaço dado pela opinião pública à ativista sueca Greta, que tem ganhado destaque mundial na luta pela mitigação das mudanças climáticas. Na entrada do Palácio do Alvorada, onde parou para cumprimentar um grupo de eleitores, ele chamou a jovem ambientalista de pirralha. Qual o nome daquela menina lá? De fora, lá. Greta. A Greta já falou que os índios morreram porque estavam defendendo a Amazônia. É impressionante a imprensa dar espaço para uma pirralha dessa aí. Pirralha, disse Bolsonaro. De acordo com o relatório, bancos de dados de emissões para pesquisa atmosférica global, países seguiram uma tendência crescente principalmente devido ao aumento das emissões de CO2, da China em 2019, e das outras economias emergentes. Como resultado, as concentrações atmosféricas de gases de efeito estufa aumentaram substancialmente o aumento do efeito estufa natural. China apresentou um aumento nas emissões em 2020, mais de 1,5%, enquanto todas as outras diminuíram suas emissões em diferentes quantidades. União Europeia em 10,6%, Estados Unidos em 9,9%, Japão em 6,8%, Índia em 5,9% e Rússia em 5,8%. Alguns críticos de Greta dizem que a ativista não está dando a devida atenção aos países que mais propagam o aumento de gases efeito estufa, deixando de lado a China, talvez porque a China seja um dos países comunistas e totalitários, onde o governo não aceita a opinião externa. Um país comunista, que o governo cala seus opositores, se possível até com pena de morte. Além da China também temos a Rússia, onde o presidente Putin não aceita a opinião e persegue seus opositores. Alguns críticos dizem que a floresta europeia foi devastada ao passar dos anos, e nada foi feito. Além da Europa tem as florestas americanas. Segundo alguns sites brasileiros, em 2020 houve mais de 200 mil focos de incêndio, devido à seca, em determinada época do ano. Porém, os jornais brasileiros criaram uma imagem negativa do Brasil, mostrando para outros países, como se essas queimadas fossem pessoas tocando fogo propositalmente, com isso atrapalhando a imagem do país. O presidente Bolsonaro recebeu muitas críticas, de muitos países, inclusive dos Estados Unidos, que no mesmo ano de 2020, devido aos incêndios florestais que devastaram a costa oeste dos Estados Unidos, consumiram uma área superior a 1,6 milhão de hectares, mais do que a área queimada nos 3 últimos anos somados. Ao norte de São Francisco, as chamas consumiram mais de 400 mil hectares, tornando-se o primeiro foco de incêndio a superar essa marca na Califórnia. A área queimada é quase 5 vezes maior que a cidade de Nova York. Muitos países fizeram vista grossa por serem os Estados Unidos, e até celebridades não quiseram falar sobre o assunto. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like.